O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, um dos seus filhos espirituais mais importantes, ele disse, no capítulo 4, versículo 15, medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a meditação reverente na palavra de Deus é condição para a nossa saúde interior e para o nosso crescimento espiritual. Precisamos ter esse cuidado todos os dias, que pela misericórdia de Deus nos levantamos para viver. No livro de Naum, profeta levantado por Deus 100 anos depois do profeta Jonas, para profetizar o fim e a destruição da cidade sanguinária de Nínive, a capital da Assíria, um dos reinos mais violentos da história da humanidade. O profeta Naum, no capítulo 3, versículo 13, ele escreveu essas palavras que merecem a nossa reflexão. Os seus soldados são fracos como mulheres e os portões da cidade estão abertos. O inimigo pode entrar à vontade, pois o fogo destruiu as fechaduras. A cidade de Nínive era uma entre as muitas cidades do passado que eram cercadas de muralhas, e o acesso ao interior dessa cidade e de outras cidades era através dos seus portões, das suas portas, com ferrolhos reforçados e geralmente feitas de bronze, de metal resistente, para dificultar a invasão de inimigos estrangeiros. Essa cidade se arrependeu totalmente quando 100 anos antes o profeta Jonas, por direção divina, proclamou arrependimento para os ninivitas. Eles se arrependeram. Mas 100 anos depois, Deus levantou outro profeta, um profeta chamado Naum, mais ou menos no século 7 a.C., para profetizar a destruição irreversível da cidade de Nínive e dos seus habitantes. A cidade, 100 anos depois de Jonas, estava completamente vulnerável diante do inimigo que vinha com violência e com determinação para deitar por terra todas as muralhas de resistência, deitar por terra os portões, quebrar os ferrolhos e adentrar aquela cidade, matar seus moradores e colocar eles debaixo de jugo de escravidão. A cidade tinha pecado contra Deus, a violência e a feitiçaria imperavam naquela cidade tão imponente do ponto de vista humano. Mas o Senhor levanta o profeta Naum para declarar que o juízo de Deus sobre aquela cidade estava decretado e um inimigo com poderoso exército viria sobre Nínive e deitaria por terra toda a resistência que aquela cidade ofereceu até então aos seus adversários. E uma observação que o profeta faz é sobre a condição dos portões da cidade. Naum vê, em uma visão dada por Deus, os portões da cidade no chão, seus ferrolhos arrebentados e as entradas e saídas da cidade completamente vulneráveis diante do cruel e violento inimigo que se levantava no horizonte e vinha marchando resoluto para destruir Nínive e seus habitantes. Devido ao orgulho desta cidade, devido à sua idolatria, devido aos seus desafios e afrontas diante da face do Deus Todo-Poderoso. Quando a nação de Israel saiu do cativeiro na Babilônia, e eles voltaram para a sua própria terra em 3 levas de exilados, de pessoas que sobreviveram aos 70 anos na Babilônia e tiveram direito à liberdade de voltar para a sua terra. Em uma dessas comitivas veio Neemias, com permissão de Artaxerxes Longímanos, que era o rei, a maior autoridade do Império Persa,
que é o império que sucedeu o Império Babilônico juntamente com os medos. Os persas permitiram, o rei da Pérsia permitiu que Neemias visitasse a cidade de Jerusalém, que estava com suas muralhas derrubadas em sua maior parte e suas portas queimadas a fogo. E uma das primeiras observações de Neemias foi sobre a condição dos portões e das portas daquela cidade. Ele fez uma inspeção detalhada da condição dos muros e das portas de entrada de Jerusalém. E depois que ele viu e sentiu a necessidade de uma reconstrução, de uma restauração das muralhas e daquelas portas, ele mobilizou uma parte de seus companheiros, dos seus compatriotas, para implementarem um projeto de restauração daquelas muralhas e daqueles portões que o inimigo há décadas atrás tinha destruído. Nós observamos na palavra de Deus como as portas de uma cidade eram importantes. 3 coisas aconteciam nas portas de uma cidade. Em primeiro lugar, nas portas de uma cidade, eram nas portas de uma cidade que eram tomadas as decisões e os principais casos eram julgados. Os problemas eram resolvidos, eram trazidos aos maiorais daquelas cidades, exatamente no lugar em que eles ficavam, que era próximo às portas de entrada, de saída das cidades do passado. E ali os problemas eram julgados, e era ali que se ouvia o veredito dos magistrados daquelas cidades. Também as portas da cidade, de uma cidade no passado, elas eram reforçadas, seus ferrolhos, suas dobradiças, soldados eram colocados geralmente nas portas, pelo lado de dentro da cidade e às vezes até do lado de fora, porque aquelas portas eram exatamente as vias de entrada que o inimigo geralmente escolhia para devastar seus adversários, para saquear, para matar inocentes e para conquistar escravos e levar para os seus territórios, para os territórios inimigos. As portas de uma cidade eram reforçadas. Em terceiro lugar, o inimigo mirava as portas em período de guerra. Em período de guerra, eles usavam a estratégia de cercar a cidade durante um certo tempo, e quando eles fossem invadir, o alvo principal eram exatamente as portas. E no tempo de Naum, as portas de Nínive estavam escancaradas para o inimigo. Essas passagens que se referem a episódios históricos, elas têm muitas lições espirituais a nos ensinar. Assim como os habitantes de uma cidade precisavam proteger as portas daquela cidade e reforçá-las para se defenderem dos ataques violentos do inimigo, também em nossa vida espiritual, nós precisamos ter cuidado com as nossas portas. Nós temos que ter o cuidado e o zelo de reforçar essas portas para que a nossa resistência ao inimigo seja maior e seja eficaz, pois vivemos em constantes conflitos espirituais. Não estamos lutando contra carne nem contra sangue, e quanto mais vulneráveis estivermos, mais facilmente poderemos ser distraídos do nosso alvo, arrefecidos naqueles pontos que devem ser nossos pontos mais fortes, e seremos abatidos porque o inimigo não poupará aqueles que se descobrem ou que escancaram as portas de acesso para esse inimigo em nossas vidas, em nossos lares ou em nossas igrejas. Existem 4 portas em nossas vidas que precisamos estar sempre fazendo reparos, que precisamos sempre cuidar e reforçar para sermos fortes na resistência aos muitos adversários da fé e do desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Primeira porta que precisamos ter muito cuidado e reforçar é a porta que eu vou chamar de porta da vida devocional.
Quando a nossa vida devocional, quando a nossa busca por Deus não é mais apaixonada, quando o nosso coração não está mais no altar de Deus, quando o nosso altar não está mais em chamas, quando o nosso pensamento está flutuando, quando a nossa mente está vagueando e a nossa lealdade, ela começa a se dividir e o nosso homem interior, o nosso eu começa a se fragmentar, dando ouvidos às vozes de conflito, às vozes de desejos conflitantes em nosso coração. Nessas horas é preciso com urgência e com determinação reforçarmos essa porta tão importante para a vida abundante, ou então, dependendo da nossa negligência, para nossas derrotas mais devastadoras. Vivemos em um tempo em que poucos se cuidam nesse aspecto tão importante da vida. Muitos não têm mais um altar em chamas. Outros faz anos que já tiraram o coração do altar. Vivemos em um tempo de arrefecimento na devoção e falta de paixão a Deus, por Deus, de falta de apetite pelas coisas espirituais. E isso é porta aberta, isso é porta escancarada para o inimigo, que é especialista em envenenar nossas emoções, em nos confundir na nossa forma de pensar e em incitar desejos que contrariarão a vontade divina e que contribuirão para magoar e para entristecer o Espírito Santo nas nossas vidas. Mas quando cuidamos dessa porta, quando reforçamos essa porta, fica mais difícil para o adversário acessar os lugares mais sagrados do nosso santuário interior, do nosso coração. Segunda porta que precisamos reforçar é a porta da comunhão, a comunhão com Deus e uns com os outros. A devoção é uma das condições para termos comunhão com Deus. E quando cultivamos essa comunhão com Deus, dentro de nós também haverá uma preocupação de termos comunhão com os outros, sobretudo com pessoas espirituais, que possam contribuir para nos levar, para nos inspirar a vivermos mais perto de Deus, a vivermos vidas mais profundas, a ter um coração mais leal e mais devotadamente dedicado aos interesses do reino de Deus, aos interesses da nossa vida espiritual. Quanto mais comunhão nós tivermos com Deus e com as pessoas certas, mais fortes nós seremos em nossa vida espiritual, mais ampla será a nossa visão das coisas espirituais e até materiais, e mais sensível estará o nosso coração para a direção de Deus em qualquer tempo, principalmente em tempos de incerteza ou em horas que precisamos tomar decisões cruciais. A terceira porta que precisamos reforçar é a porta do testemunho. O nosso testemunho, o nosso comportamento em público, o nosso procedimento diante daquelas pessoas que precisam conhecer a Deus. O nosso procedimento fala muito mais alto do que as nossas palavras. E quando não temos um testemunho que recomende às pessoas que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, quando falhamos em dar um bom testemunho, nós estamos prestando um desserviço à causa de Deus, e Ele nos cobrará exatamente pela nossa falta de zelo em ter uma reputação ilibada, uma espiritualidade alicerçada na palavra, uma vida cristã transformada em público, uma vida que demonstre a presença da graça de Deus e do poder de Deus nas nossas vidas. Nós somos um testemunho ambulante, uma recomendação favorável ou desfavorável do Evangelho através do nosso procedimento. Essa é uma porta que muitos não têm tido o cuidado de zelar e de cuidar. Exatamente por isso que observamos o Evangelho no mundo, a cristandade, perdendo cada vez mais a sua credibilidade devido aos maus testemunhos
e a falta de irrepreensibilidade na vida de muitos de nós. Cuidar do testemunho é uma escolha de honrar o nome de Deus, é escolher honrar o nome de Deus. Em quarto lugar, precisamos reforçar a porta do discernimento. Como precisamos de discernimento espiritual? Como precisamos distinguir a voz de Deus da voz do nosso próprio coração e de outras vozes que tantas vezes nos confundem e que clamam pela lealdade do nosso coração? Sejam vozes abafadas dentro de nós, ou vozes que nos sussurram através do mundo e através daqueles que estão ao nosso redor. Como precisamos de discernimento, sobretudo nesse tempo em que espíritos enganadores, camuflados, muitas vezes passam por anjo de luz e por ministro de justiça, em um tempo em que as heresias têm se proliferado e outros caminhos alternativos para o caminho de Jesus têm sido oferecidos, e milhares têm tombado diante das propostas ilusórias do pecado e do inimigo, o Deus deste século. Que possamos cuidar das portas da nossa vida, que possamos reparar as muralhas da nossa vida que estejam arruinadas e cuidar das portas de acesso ao nosso coração e de acesso à nossa consciência. É essencial, é crucial para todos aqueles que tomaram a decisão de viver para a glória de Deus e que declararam guerra contra si mesmos e guerra contra os inimigos invisíveis e que estão conspirando contra o reino de Deus. Os ninivitas estavam com suas portas escancaradas para o inimigo. E eles foi uma cidade invadida, foi terrivelmente destruída. Muitos têm sido destruídos, muitos estão no chão. Muitos estão derrotados, mesmo dentro do templo, dentro dos templos. Muitos estão derrotados, mesmo sendo religiosos, porque estão com a vida descoberta para o inimigo. Estão desprotegidos, porque se entregaram à preguiça, ao relaxamento e à irresponsabilidade na vida espiritual. Que Deus nos dê zelo e a graça necessária para protegermos o nosso santuário portátil e fechar as portas de legalidade em qualquer área da nossa vida para o inimigo que continua, como disse Pedro, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Fechemos todas as portas, todas as áreas de acesso nas nossas vidas, áreas de acesso para o inimigo, e abramos as portas, escancaremos as portas da nossa vida para Deus operar em nós o seu querer e o seu realizar. Que cada um de nós seja tabernáculo do Espírito Santo, vaso de honra na casa de Deus, instrumentos afinados pelas mãos do Senhor. Que Deus o abençoe e lhe fortaleça nesses dias difíceis. Que nossas portas estejam fechadas para o inimigo, mas diariamente abertas para tudo que o Senhor quiser fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus.